Olá, gente! Como eu havia prometido, hoje vamos falar sobre o Vulcanize, um tratamento despigmentante no controle das manchas. Hoje, basicamente, tratamos 4 tipos de manchas. O melasma, que são aquelas manchas acastanhadas, normalmente muito tratada aqui na nossa região por ter um sol muito intenso. O cloasma gestacional, que é o melasma na gestação. As efélidezinhas, que mais conhecidos como sarda, que são aquelas manchazinhas mais pontuais. E a hiperpigmentação pós-inflamatória, normalmente após uma acne ou algum arranhão. O tratamento do Vulcanize, ele age nas 4 etapas de formação da mancha, que nós chamamos de tirosinase. Por isso a gente consegue uma ação mais eficaz comparada aos outros tratamentos. O tratamento consiste na utilização de peelings aqui na clínica, mas a indicação de clareadores e regeneradores para uso em casa. Gostaria de ressaltar principalmente sobre o melasma. O melasma epidêmico é o melasma mais fácil de ser tratado. Em compensação, o melasma dérmico, ou seja, ele está mais profundo, ele é mais difícil de ser tratado, ele não tem cura, ele só tem controle. Enquanto houver um uso de clareador em casa, uma despigmentação, a gente consegue um resultado satisfatório. A partir do momento que você para de utilizar o despigmentante e principalmente se expõe ao sol, essa mancha tende a voltar. Então, de todos os tratamentos que nós utilizamos, sem dúvida alguma, o Vulcanize foi o mais eficaz. Então, para facilitar melhor o entendimento, vou fazer o protocolo passo a passo para que vocês consigam entender da melhor forma. Então, meninas, recebi bastante e-mails essa semana pedindo para eu mostrar os tipos de mancha, que eu fizesse um vídeo. Então, assim, eu selecionei o melasma, que é a mancha que a gente mais trata aqui na clínica e é mais difícil de ter um resultado. Então, Magali gentilmente cedeu o rosto para que eu conseguisse mostrar para vocês. Então, a Magali, ela tem uma mancha, na verdade, mista, ou seja, ela tem uma mancha epidérmica e dérmica, que a gente avaliou através daquela luzinha de Wood, né? Pra gente conseguir, com mais certeza, avaliar esse tipo de mancha. Mas se você não tiver a lâmpada, o histórico clínico dela, dá para saber se essa mancha é dérmica ou não. Se é uma mancha que já tem um bom tempo tratando, se ela usou já vários despigmentantes sem resultado, ou uma mancha que tratou e depois voltou, então a gente já sabe que ela é dérmica. Então, o mais importante é você passar na avaliação que essa mancha dérmica ela não tem cura, ela tem controle. Enquanto utilizarmos em casa o uso de um despigmentante, o uso do clareador, a gente vai conseguir manter essa mancha mais clara. A partir do momento que a gente tomar um sol mais intenso, que ela não utilizar filtro solar, essa mancha pode voltar. Então, como eu disse anteriormente, de todos os tratamentos que a gente fez, sem dúvida o Vulcanize foi o mais eficaz. E o bom de tudo é que ele não tem hidroquinona, que é um despigmentante muito utilizado, que ele acaba matando o melanócito, que é a célula de pigmentação. Ela inibe tanto esse processo de formação da melanina que ele acaba matando. Fora o efeito, né, que a gente tem, principalmente em fototipos mais altos, de escurecimento da pele. Então, a gente tem que avaliar muito também o produto que a gente vai utilizar. Então, vamos para o protocolo. Vamos aplicar o fase 1. Higienizamos a pele, utilizamos o Gliss Balm para remoção de resíduos de maquiagem e o sabonete glicólico, que é o Glycolic Cleanser. Então, sempre antes de qualquer procedimento que a gente precise de uma higienização mais profunda, utilizar o sabonete glicólico. Sempre as pessoas me perguntam, Juliana, é para esfoliar antes do procedimento? Depende. O tratamento completo, às vezes, ele tem uma descamação bem intensa, de chegar até sensibilizar a pele, e tem pessoas que não descamam. Então, por não conhecer a pele, é melhor a gente não esfoliar, não fazer uma esfoliação física, tá? Porque os peelings fase 1 e fase 2 já é um esfoliante químico. Então, a função principal deles é o afinamento da camada córnea. Então, eu só vou usar um esfoliante físico no caso dessa cliente não ter descamado absolutamente nada. Então, na segunda etapa, normalmente depois de 30 dias, se ela não descamou, aí sim eu vou aumentar a esfoliação física para que a gente consiga uma maior penetração dos peelings. Então, a gente vai utilizar o AZ Mask. Faz uma esfoliação bem intensa, deixa de 3 a 5 minutos agindo, aí eu vou fazer o fase 1 e o fase 2. Ou se de repente ela tem uma pele extremamente resistente e não descama, vou fazer um peeling diamantado. Mas se eu tiver muita segurança, se eu conhecer realmente essa pele. Vamos para o fase 1. A função do fase 1 é afinar a camada córnea. Toda vez que eu vou utilizar um tratamento despigmentante, é bom que essa pele seja o mais fina possível, para que os veículos que vocês vão utilizar em casa consigam penetrar até a célula, até o melanócito. Então, vamos utilizar o fase 1. O fase 1 ele tem ácido mandélico com complexos de ácidos vulcânicos. Então, o mandélico vai ajudar
nessa esfoliação e o complexo já vai ajudar no clareamento. Eu tenho duas formas de aplicação que vocês podem utilizar. O swapzinho, que você vai passando, e posso também utilizar com a pipeta. Eu particularmente gosto muito da pipeta, então utilizo uma quantidade. Normalmente o fase 1 ele dá para 2 aplicações, e aí a gente vai aplicando em todo o rosto, para que a gente consiga deixar o mais uniforme possível. Então, retiramos o fase 1, deixamos de 15 a 20 minutos e vamos para o fase 2. Então, retiro novamente com a buchinha e água, sempre remover o máximo possível e deixar essa pele seca entre as sessões do peeling, tá? Então, não pode deixar a pele úmida. Então, eu normalmente deixo bem sequinha, eu abano. Quem tiver aqueles ventiladorzinhos também pode utilizar. E aí a gente vai para o peeling despigmentante. Eu adoro o fase 2, ele é um peelingzinho que tem ativos clareadores, então ele vai ter a vitamina C, o belídeos, o fítico, o cógico, vai ter também o complexo de ácidos vulcânicos e o retinol. Então a associação desses ácidos, desses ativos, vai conseguir tanto a descamação, que às vezes é bem intensa, dependendo se a camada córnea é mais espessa. Se ela for uma camada mais fina, a gente tem que avaliar bastante essa pele para ver se essa pele vai ter resistência suficiente para receber esse peeling, que eu vou falar mais adiante. Então é bem simples a aplicação. Não podemos mais utilizar os pincéis, então temos que aplicar a máscarazinha, e aí tem duas formas de aplicação. Você pode fazer uma camada ou você pode absorver essa camada. Eu particularmente prefiro deixar a camada, ela vai para casa, vai passar de 3 a 5 horas dependendo do fototipo. E o bom desse tratamento é que ele faz qualquer fototipo, de fototipo 1 a fototipo 6, ou seja, eu vou tratar tanto a pele branca quanto a pele negra, com uma segurança maior, porque alguns peelings, como o retinóico, eu não posso fazer em fototipo 5, 6, certo? Então eu prefiro aplicar uma camada. Tem gente que reclama da cor, por conta do ácidos vulcânicos mesmo, essa pigmentação. E dependendo do produto, ele vem ou mais claro ou mais escuro. Então a gente vai fazer uma camada mais espessa. Então, finalizamos a aplicação do fase 2. Esse peeling, ele arde bem mais do que o fase 1. O fase 1 é bem tranquilo, então conforme ele vai penetrando, ele vai ardendo. Então a gente tem que abanar para dar uma aliviada, certo? É rapidinho, daqui a pouco ele penetra e vai passando. Quando ela sai da clínica, o tempo que você vai explicar o protocolo home care, e o peeling já vai estar, a pele já vai estar bem mais calma. Lembrando que tem gente que não quer sair com a pele com esse pigmento. Aqui na minha região não tem um problema, a gente faz a programação, elas já sabem que vai para casa com o rosto desse jeito, mas para aquelas que não querem sair de forma alguma, vocês vão fazer o quê? Fazer a absorção desse produto e finalizar com o pó compacto. Eu prefiro não fazer assim. Eu deixo essa camada, ela vai para casa, Magali vai passar, no caso, 5 horas com o produto. Dependendo do fototipo, e aí vocês podem ver na embalagem do produto, vai de 3 a 6 horas, certo? A média que eu deixo aqui são 5 horas. E aí a gente vai para o uso do produto home care. Então eu vou explicar todo o passo a passo de casa para que vocês consigam entender melhor. Então vamos agora para a etapa do uso dos produtos home care, que nós vamos indicar para essa cliente utilizar em casa. Antes eu queria lembrar uma coisa, o kit profissional, o Vulcanize, ele vem nessa embalagem. O ideal é que a gente mantenha os produtos dentro dela e que essa embalagem fique fechada. Muitas vezes eu visito algumas clínicas e os produtos, principalmente o fase 2, que é o peeling, está em cima da bancada, né? E às vezes ele receber muita luz, ele acaba oxidando mais fácil. Então, se a gente conseguir manter ele dentro da embalagem, a gente mantém por mais tempo a qualidade do produto. Ele atende 5 clientes, então ele vem 5 fase 1, 5 fase 3, que é um produto que você vai dar para ele utilizar em casa na primeira semana, e 1 fase 2, tá? Que é o peeling. Então, esse potinho a gente tem que atender os 5 clientes. Mas sobra. Inclusive, eu aplico, faço reaplicação por 30 dias, eu vou explicar a vocês, com o mesmo potinho, então ele acaba rendendo muito, certo? Então vamos lá. Nós fizemos o fase 1, deixamos de 15 a 20 minutos, não é isso? Fizemos o fase 2,
que é o peeling, vai deixar de 3 a 6 horas, dependendo do fototipo. Então ela vai para casa, vai retirar o produto, então a gente também tem que indicar um sabonete. E que esse sabonete seja o mais calmante possível, que ele não tenha nenhum tipo de esfoliante físico ou químico. Então eu indico o Beclean Termal, é o meu sabonete favorito, ele é um mousse e tem água termal na composição, né, nos ativos dele, então ele tem um efeito cicatrizante, hidratante, é maravilhoso o resultado desse sabonete. Ou Normalize também, que é um sabonete mais calmante, ele vai equilibrar mais o pH, normalizar o pH, certo? Então lavei o sabonete, eu preciso agora regenerar essa pele também. Eu não posso simplesmente só fazer peeling, uso de ácido e não regenerar. Toda vez que eu utilizo peeling ou um ácido, eu retiro o manto protetor da pele, que é o manto hidrolipídico. Então, se eu puder repor esse manto, eu vou deixar essa pele mais calma, evitando o efeito rebote, né? A hiperpigmentação pós-inflamatória, por ter sensibilizado demais essa pele. Então, a gente vai indicar ou o Regeneraderm ou o Ilagel. Se essa pele tiver tendência à acne, a gente vai indicar o Ilagel, por ele ter um veículo mais leve, ele é gel, então a gente não vai correr o risco de ter a acne cosmética. Se essa pele for uma pele normal, a gente vai indicar o Regeneraderm, que é um excelente regenerador, mas nem toda a pele vai aceitar ele, por ele ter um veículo mais hidratante mesmo, certo? Então tá, então retiramos e aí no outro dia a gente vai começar o protocolo. Vou dar ela o fase 3 que vem dentro do kit profissional e nós vamos começar o tratamento durante uma semana com o fase 3. Então de manhã lavou o rosto com o sabonete, aplicou uma camada fina no rosto todo do fase 3, após 10, 15 minutos, não retira, por cima aplica ou o Ilagel ou o Regeneraderm e em seguida o filtro solar. Queria também lembrar aqui sobre o filtro. Se essa cliente descamar bastante, porque aí tem gente que vai descamar muito, tem gente que vai descamar bem pouquinho. Se ela descamou muito e achou que a pele está mais sensível, eu vou indicar o Aquagel. Por ele ser hemofrio, ele não vai arder na primeira semana, porque às vezes a pele fica um pouquinho sensível e elas reclamam um pouquinho que o filtro solar arde. Então às vezes eu acabo indicando o Aquagel, certo? Se for uma pele mais resistente, essa pele está tranquila, eu vou indicar o Cosmoblock, tem fator de proteção 50, ele é um fluido, é um excelente filtro solar e ele tem uma base protetora, né? Tipo como se fosse uma maquiagem. Então ela vai acabar protegendo também mais essa pele da luz visível, certo? Então, primeira semana seria esse protocolo. Vou seguir esse protocolo se essa pele tiver uma descamação tranquila. Se de repente começar a querer sensibilizar, eu tenho que alterar esse protocolo. E aí eu posso indicar só à noite ou alternar, usar uma noite sim, uma noite não. E regenerar ao longo do dia quantas vezes for preciso. Então eu posso passar uma camadazinha do regenerador se essa pele estiver mais sensibilizada. E se sensibilizou muito ao ponto de machucar, a gente vai entrar com desunida loção para melhorar aquela região mais sensibilizada. E continua passando nas outras regiões. Na segunda semana de tratamento, iremos utilizar o Meladerm de manhã e à noite. A mesma coisa, lavo o rosto, aplico uma camadinha fina do Meladerm, aplico o regenerador e o filtro solar. Às vezes a pele ela vai começar a apresentar uma diferençazinha das áreas dos olhos para a região do rosto. Então, para evitar isso, eu começo a iniciar a aplicação do Meladerm mais rente aqui na pálpebra inferior. Com isso eu consigo melhorar aquelas olheiras de origem melânica, mas na pálpebra superior não é indicado. Então, o que eu faço? Eu indico a vitamina C, que é o antioxidante, é uma vitamina C a 5%. E aí a gente consegue pelo menos um efeito mais clareador, certo? Para a gente tentar uniformizar esse tom. E aí a gente vai passar, a partir da terceira semana, só à noite o Meladerm em casa, né? Então o protocolo eu acabo estendendo um pouquinho mais. O meu protocolo ele vai até a quarta semana. Então a quarta semana eu também utilizo só à noite. Depois de 4 semanas a cliente volta pra gente ver como foi o resultado. Se essa pele tiver uma descamação tranquila, ela não tiver no dia do retorno dela sem nenhuma descamação, eu vou aplicar novamente o fase 2 somente na mancha. Aí eu vou começar a dar mais ênfase em cima da mancha, não vou precisar mais aplicar tanto no rosto todo, certo? E outra coisa, nos primeiros 30 dias de tratamento, a gente realmente tem que aplicar no rosto todo, porque a gente consegue uma melhora enorme de qualidade de pele. Então você vai ver um estímulo de colágeno enorme, a melhora da dermoporose, que é a dilatação daqueles porozinhos, a gente consegue ver um resultado bastante significativo. E aí com 30 dias eu aplico somente na mancha
e vou repetir o mesmo protocolo durante 30 dias. Só que agora a gente vai alternar. Eu vou utilizar 2 dias somente na mancha e no terceiro dia no rosto todo, repetindo o mesmo protocolo. Fase 3 na primeira semana e o Meladerm nas outras 3 semanas. Com 30 dias novamente, ela vai voltar pra gente ver como é que foi o resultado dela. E aí a gente vai entrar na fase de manutenção, porque eu também não posso ficar fazendo muito peeling para não afinar demais essa pele. E aí a gente vai fazer o que? O uso também de outros produtos em casa, não somente o uso de ácido. E aí a gente vai montar um protocolo mais individualizado. Então, gente, pra gente conseguir finalizar aqui o vídeo, são muitas informações, né? São muitos detalhezinhos que a gente vai depois aí trocando informações entre a gente, vamos trocar e-mails, né? O conhecimento, eu acho que ele tem que ser compartilhado e a gente pode dividir aí esse conhecimento. Então, eu quero fazer 2 observações importantes. Se essa pele não descamou nos 30 dias, vocês podem reaplicar tanto fase 1 como fase 2, certo? Não precisa somente retocar o fase 2, como eu tinha falado anteriormente. Outra coisa importante é a manutenção. Então, fizemos o tratamento de 2 meses, essa cliente voltou, a gente tem que orientar de forma correta o uso também de outros produtos. Eu não posso ficar só o uso de ácido, né? E outra coisa também importante é a pele com acne, né? Tem muita gente que me perguntou, eu recebi até um e-mail perguntando: Juliana, e pele com acne, pode aplicar o Vulcanize? Depende. Se for uma acne grau 1, se não tiver muita pústula, por exemplo, você pode fazer. A acne comedoniana, ela inclusive vai melhorar bastante. A acne grau 2 tem que ter muito cuidado, a não ser que seja uma aqui e outra ali e dá pra fazer. Mas aí se tiver uma acne mais inflamatória, a gente tem que tratar primeiro, aí iria entrar o Green Ice Peel, né? Ou Decap Acne, que isso fica para um próximo vídeo. Mas se for uma acne grau 1, com certeza ela vai dar uma melhora enorme. E agora vamos falar da manutenção, certo? Como é que eu faço a manutenção? Ela vai continuar com o clareadorzinho. Normalmente o fase 3 ele vai sobrar bastante. Eu não vou poder descartar um produto tão bom, claro. Então eu vou colocar no protocolo. Ela pode usar durante um mês, usa 3 dias em uma semanazinha e nas outras 3 semanas usa o Meladerm. Então ela vai fazendo o jogo dos clareadores, certo? E a manutenção. Então, de manhã eu vou indicar a vitamina C, que é um antioxidante, vai combater radicais livres. Ele é muito bom, ele é em sério, então é um produto bem sequinho, tem um pouco de fator de proteção 20. Inclusive indico ele muito para gestante, tá? Para prevenir o cloasma gestacional. E à noite eu vou alternar o fase 3 ou o Meladerm em uma noite, na outra noite eu posso passar um Plasmaderm, que é fator de crescimento, posso passar o DK, o Definitive, que é muito bom esse produto também, ele tem uma concentração tanto de gel quanto de creme, então você vai dosando conforme a necessidade da sua pele. E tem também a vacina, que é o VC Top, que é um kitzinho que é maravilhoso, que aumenta a imunidade da pele, aumenta a junção dermoepidérmica, então assim, gente, é uma gama de produtos, né? Tem o Tense Skin, o Sérum Termal, então vocês precisam parar, conhecer de verdade a linha, conhecer os princípios ativos e ver qual é a necessidade da pele, para que vocês consigam brincar um pouquinho mais com os produtos. Eu hoje, depois da Cosmo Beauty e da Biomarine, a gente consegue assim uma gama de atendimento enorme, então eu consigo tratar pele acneica, né? Até a pele com rosácea a gente consegue com o T-Derm diminuir aquela cascata inflamatóriazinha, aquela pele com muita tendência a vaso, telangiectasia, a gente também consegue muito aí. Eu tenho várias clientes minhas aqui, porque além de eu atender aqui na clínica, eu sou também distribuidora na região de Petrolina e Juazeiro, então tem várias clínicas aqui que a gente consegue ajudar e auxiliar. Inclusive aí eu queria mandar um beijo aí pra Priscila do Riachão do Jacuípe, que é uma pessoa que tira leite de pedra, tá numa cidade bem pequenininha e conseguiu assim acrescentar muito no trabalho dela depois da Cosmo Beauty da Biomarine. E tem várias outras, né? A Adriane de São Paulo, que me mandou uma mensagem no inbox do Facebook perguntando aí várias dúvidas. Espero que eu de alguma forma tenha conseguido ajudar ela. Tem as meninas da... Nossa, são tantas, né, que é até injusto falar o nome aqui para que a gente não esqueça de ninguém. Então assim, um beijo aí para todas elas e que eu tenha conseguido de alguma forma ajudar. Então é isso e até o próximo vídeo.